Números capítulo 25, amém todos? Vamos ficar de pé só um minutinho. A partir do verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, aleluia, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salom, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Amém. Vamos orar. Querido Deus, estamos esta noite, Senhor, reunidos neste lugar para ouvir a Tua voz. Fale conosco. Fale de maneira que possamos, ó Deus, compreender. E que Teu Espírito Santo, Senhor, possa enraizar a Tua verdade em nossos corações e que por ela, Senhor, caminhemos sobre esta terra para glorificar a Ti, Senhor, e para sermos bem-aventurados. Ó Deus, faz isso conosco esta noite. Nos ajuda, tira o impedimento, a barreira, tira, ó Deus, os pensamentos contrários, as perturbações da nossa alma. Nos faz, ó Deus, ser levados cativos a Ti, que a nossa mente, Senhor, seja aberta para entender aquilo que queres falar conosco. Abençoa, Deus, a Tua igreja e o Teu povo, e abençoa a minha vida, pois eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos falar. Irmãos, nós estamos vendo uma série sobre a santidade de Deus, e isso envolve também a sua justiça e a sua ira também sobre os pecados daquilo que Ele proferiu, daquilo que Ele estabeleceu como aliança entre o seu povo. Uma das coisas que nós precisamos hoje em dia de ter em nossa consciência é a questão de que Deus amou-nos tanto. Deus nos amou tanto que a Bíblia descreve que não tem nem
como mensurar esse amor, que deu o seu Filho para que nós fôssemos o seu povo. E esse povo seria um povo zeloso, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que é separado dos demais povos de sobre a terra, um povo diferente em tudo, e um povo cheio da presença de Deus, um povo cheio da graça de Deus, um povo que foi chamado para refletir as virtudes desse Deus. E uma das grandes virtudes de Deus é a sua santidade. Por isso, Pedro nos exorta a sermos santos como Ele é santo. Por isso, João, em sua carta, disse que nós devemos andar como Ele andou. Por isso, ele diz que todo aquele que nasceu de Deus pratica a justiça, assim como Ele é justo. Por isso que Paulo também exorta em suas cartas a mortificarmos as obras da carne e a vivermos de modo digno desse Deus. Por isso você vai sempre encontrar uma divisão onde ele mostra a grandiosa obra que Deus fez a nosso favor, e na segunda metade da carta, segunda parte da carta, você vai encontrar ele exortando o povo a uma mudança de vida, que seja uma mudança de vida coerente com esse Deus que ele amou tanto, ele salvou. E por isso Paulo roga, no capítulo 12 de Romanos, rogo, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentemos o nosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Quer cultuar a Deus? Seja santo em tudo. Seja íntegro em tudo. Em tudo. Pensamentos, palavras e ações. Seja íntegro em todas estas áreas. E Deus vai estar se agradando de você, se deleitando em você, vai estar recebendo o seu culto diante dele. Seja assim. Porque Deus abomina, tá bom? Quem não cumpre a sua aliança. E nós participamos de uma viva e eterna aliança, ratificada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Por isso esta mesa está posta diante de nós esta noite, para nos relembrar sobre isso. Porque Deus, irmão, se ira todas as vezes que pecamos contra Ele. E a ira do Senhor, ela é feroz. Então eu quero começar explanando esse texto para vocês. Eu não vou apenas ler esse texto, tem outros textos que eu quero ler nas Sagradas Escrituras, mas quero que vocês vejam como Deus agiu quando o povo transgrediu a sua aliança. E relembrar, como relembrei nas outras ministrações sobre a santidade de Deus, que por Ele ser santo, a essência dele exige que Ele seja justo. E por ser justo, Ele tem que aplicar a devida pena sobre a lei que Ele determinou para o povo. E nós já vimos algumas coisas dessa natureza. Por exemplo, vou falar apenas de uma. O Senhor disse que se algum homem adulterar, então o homem e a mulher que cometeram o adultério deveriam ser mortos. Então, se alguém pegasse, tá bom, um homem adulterando, uma mulher, os dois deveriam ser apedrejados. Isso é a lei de Deus. Não aconteceu, mas Ele estabeleceu isso. E se acontecer, o que é que Deus tem que fazer? Matar. Porque é a lei dele. Se Ele não fizer, Ele é injusto. Ele é justo quando Ele cumpre o que Ele disse que ia cumprir. Isso é a justiça de Deus. Então, quando Deus não mata, como aconteceu com Davi, então Ele está agora usando de misericórdia. A misericórdia, ela não é uma exigência nossa para com Deus, é uma dádiva de Deus para conosco.
Deus diz: terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Essa é a realidade. Mas Deus não pode deixar de exercer a sua justiça. Então, qual foi a solução para que ele não seja injusto, ou ele não seja alguém que não cumpre a sua palavra? Ele pegou a sentença que deveria ser para essa pessoa que deveria morrer, e ele lançou sobre o seu filho na cruz. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Ele diz que o sangue deste Cordeiro faz propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Você sabe quantas pessoas já adulteraram? Você sabe quantos cristãos já adulteraram? Você sabe na história da humanidade quantas pessoas adulteraram e que não foram mortas pela lei de Deus por causa da misericórdia de Deus e por causa da justiça feita por Cristo na cruz? Se um de nós aqui for participante disso, você deve ser grato a Deus, consagrando a sua vida a Ele, porque Ele não te matou, e a ira dele, que deveria ser sobre você, foi lançada sobre o próprio Filho dele. E quem não é participante de adultério, mas é participante de outro pecado qualquer, também você se enquadra na mesma situação. Eu e você, se eu não pego por adultério, se eu não pequei por adultério, mas se eu pequei por outra coisa, também a ira de Deus é sobre a minha vida, e eu não sou consumido por causa da cruz de Cristo. E isso me faz ser grato a Ele, e a determinar o meu coração a viver uma vida de modo digno de Deus, desse Deus que me ama e que deu a sua vida por mim, desse Cristo que morreu no meu lugar e carregou os meus pecados naquela cruz. E bem-aventurado é aquele que compreende estas palavras e consagra a sua vida a esse Deus grandioso, honrando-o com um modo de viver santo, para que outros vejam a luz dele sobre você. Amém? Olhando para o nosso texto, temos um episódio grandioso. Deus disse, tá bom, que o povo dele deveria ser separado e que não deveria ter comunhão com nação alheia, porque no dia que isso acontecesse, a ira dele se aceleraria, e que os homens de Israel não poderiam contrair matrimônio com as mulheres das nações pagãs, porque conforme o texto de Deuteronômio capítulo 7, essas mulheres pagãs iam desviar o coração dos homens de Deus, porque a mulher tem essa influência sobre os homens. Por mais que a gente possa saber que Deus nos constituiu como autoridade, sabemos que a mulher tem influência sobre a nossa vida. E a gente sabe disso numa coisa bem simples, tá bom? Estamos em casa, de repente a mulher pensa numa coisa, aí você diz de imediato, não dá certo. Aí ela vem com um jeitinho lá, vem com uma maçã, com um abacaxi, um suco de laranja. Meu filho, vamos, vai dar. Aí insiste, aí você fica todo mole e acaba cedendo. Porque a gente é assim. Elas pensam até que vão ganhar mais uma.
Na verdade, a gente ama tanto que concede o desejo. Mas é nesse jogo todo que a gente entra pelo ralo. E acaba pagando muita coisa. Não é? Não é que isso sempre vai dar errado todas as vezes. Mas nós sabemos que as nossas mulheres têm influência sobre nós. É tanto que se você planejar uma coisa, você pensa uma coisa todinha, aí você vai crendo que vai dar certo. Vai dar tudo certo na sua cabeça, está tudo bem instituído, todo projetado, tudo estruturado. Pronto, é assim que eu vou fazer, tal, vai dar certo. Aí você vai conversar com sua esposa. Aí sua esposa, se ela disser um não, acabou o segundo. Não vai dar certo, pronto. Olha, podia todo mundo de fora dizer não. Mas só porque foi uma mulher, aí pronto, desmontou tudo. Porque ele é a nossa metade, gente. Desestrutura a gente. Se a pessoa que está do nosso lado não nos apoia, é bíblico que a casa dividida não subsiste. Então a gente já está perdido. Já, se for fazer, já entra sabendo que, meu Deus, vai dar errado. Só porque a mulher disse que ia dar errado. Não é porque a palavra dela tem poder, mas tem grande influência sobre nós. Influencia a nossa vida. E o Senhor sabia disso, então Ele determinou: os homens não devem contrair relacionamento com mulheres de outras nações, porque elas perverteriam o coração deles, e aí eles iam seguir após os deuses delas. E foi esse o pecado da nação de Israel. E eu contei na trajetória do povo de Deus que eles chegaram até a porta da terra de Canaã, e aí Balaque, o rei dos Moabitas, viu aquela multidão, ouviu o que Deus tinha feito com o Egito, ouviu também o que Deus tinha feito com as outras nações que Israel destruiu, e agora estava com medo. E chama o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão vem, mas Deus, em vez de amaldiçoar, abençoa. E por isso que ele diz que a primeira vez que Balaão fez o sacrifício e pediu para amaldiçoar o povo, Deus abençoou o povo. Na segunda vez que ele foi fazer isso, Deus fala com ele de novo. E aí então é dito que Deus não é homem nem filho do homem para que ele se arrependa, porque Deus já proferiu a sua palavra de bênção na primeira vez, e Deus não volta atrás. E Deus tinha dito que aquela nação não poderia ser amaldiçoada, porque Ele abençoou ela. Louvado seja Deus por isso. E aí então Deus fez grandes feitos com esse povo, fez grandes sinais no deserto, e estabeleceu a sua aliança no Monte Sinai, deu o decálogo e depois as outras leis, que a gente já passou por algumas delas, no livro de Levíticos. E aí então Deus foi instituindo tudo isso. Aí quando chega aqui, depois que eles passam a começar a possuir a terra de Canaã, o povo se corrompe. E Balaão dá uma instrução a Balaque para armar uma cilada. Envia mulheres no meio desse povo, para que eles se afeiçoem delas, e aí elas consigam atrair o coração deles para os outros deuses, para os teus deuses. E o povo se contaminou. E aqui, quando lemos, ele diz que eles estavam habitando em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. E aí então, quando Deus ouviu isso, quando eles começaram a fazer sacrifício aos deuses dele, que o povo comeu e se inclinou aos deuses das mulheres que estavam tendo relacionamento, a Bíblia diz no verso de número 3, tá bom? Que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando a Bíblia disse isso, que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, significa que Deus lançou uma praga. E o povo começou a morrer. E Deus manda matar os cabeças, porque eles não refrearam a atitude do povo. Deus mandou chamar todos os cabeças das tribos e disse: informe a eles, porque eles se contaminaram. Para você ver, irmãos, como seguir a Deus é sério. E como Deus queria inculcar na cabeça desse povo que seguir a Ele é uma atitude radical. Porque Deus, Ele não comunga com o pecado. E Ele nem aceita dualidade em nossa vida. Tem que ser Ele, e Ele, e Ele. Tem que ser Ele acima de tudo e acima de todas as coisas.
Se Ele não for a primazia da nossa vida, Ele não quer ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto lugar. Ele não é. Ele é o primeiro, ou Ele não é. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é Senhor da sua vida. Porque Deus não aceita. Deus não aceita outro posto. Ele só aceita a primazia. E aí a Bíblia diz que Deus acendeu a sua ira e começou a matar o povo. E eis que um só de todos eles viu aquilo. E o zelo dele, o nome dele é Finéias, verso número 7. O zelo dele era filho de Arão, filho de Eleazar. Levantou-se e começou a pegar a lança para matar o indivíduo. Agora veja só que atrevimento. Outro domingo eu falei sobre alguém que sabe que Deus estabeleceu um mandamento e resolve pecar contra este mandamento, desobedecer o mandamento do Senhor. A Bíblia chama essa pessoa de atrevido perante Deus, porque conhece o mandamento de Deus e resolve no seu coração fazer contra o que Deus disse que não fizesse, o que Deus estabeleceu. Deus chama ele de atrevido, e ele diz assim: o que pecar atrevidamente deve ser eliminado. Foi isso que Deus disse. Alguém que é obstinado, alguém que sabe que existe um mandamento que Deus instituiu e o faz querendo fazer, é um atrevido diante de Deus. E Deus manda esse indivíduo ser morto, eliminado do meio do seu povo. Veja o que esse homem fez. Verso de número 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação. É como se esse homem soubesse que Deus proibiu isso e ele simplesmente relevou isso, ignorou Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus, a palavra de Deus, a casa de Deus e o povo de Deus. Simplesmente pegou a mulher, saiu passando pelo nosso meio aqui, chegou aqui na frente e começou a se agarrar, se beijar e fazer o que quisesse. Foi um atrevido obstinado. Então Finéias, vendo isso, viu que ele estava desagradando a Deus, ofendendo a santidade de Deus, o nome de Deus. Então Finéias pegou a sua lança, foi lá onde ele estava, na tenda, e atravessou os dois com a lança, e matou os dois ali. Para nós, irmãos, isso é uma atitude drástica. Para nós, isso não é aceitável nos dias de hoje. Para nós repudiaremos tal ato. Nós não queremos que ninguém possa fazer tal coisa com alguém que peca deliberadamente, intencionalmente contra Deus, que conhece os mandamentos de Deus, mas resolve fazer isso. Mas veja o que Deus achou desse homem. Deus se alegrou dele. Deus se alegrou dele, pelo zelo do nome de Deus, e disse que ele, a descendência dele, estaria perpetuamente no sacerdócio. Deus instituiu um sacerdócio perpétuo com a descendência de Finéias, porque ele honrou o Senhor ao ver alguém profanando o nome de Deus. Aí, será que esse Deus que se apresenta aqui é o mesmo Deus de hoje? Pelo menos a Bíblia diz que ele não mudou. Então, se qualquer um de nós, irmãos, for obstinado de coração e pecar sabendo que Deus não se agrada, não espere de Deus tanta complacência, não. O livro de Hebreus diz que se nós fizermos isso, não existe mais sacrifício pelo pecado, porque você já conheceu a cruz de Cristo. O que existe é uma expectativa de juízo. Então aguarde. Somente aguarde. Porque Deus vindicará o seu santo nome sobre sua vida. Entende?
E aí então nós entendemos porque o apóstolo Paulo diz que quando nós participamos da ceia de modo digno, muitos estão fracos. E é a primeira sentença de Deus. Você já perde a comunhão com Ele. Ele já interrompe a sua graça. Você já fica frio, gelado, insensível à voz de Deus. E você fica um pouco desesperado, porque você não consegue sentir Deus como sentia antes. A segunda sentença de Deus é que você adoece. E uma das coisas que abala a nossa vida é ficar doente. Quando temos enfermidade sobre nós, isso nos perturba, nos tira a paz, mas também é um juízo de Deus. E a última é a morte, porque ele diz que muitos já dormiram, já morreram. E quando ele diz que muitos já morreram ali, ele não fala somente de um falecimento natural, ele fala que Deus os matou, porque é juízo de Deus, profanar o nome de Deus. Na oração de Jesus Cristo, quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E nós precisamos levar em conta isso. Eu sei que tem muita gente, e muito cristão hoje em dia, que se vale da misericórdia de Deus e continua sem mudança de vida. Até quando permanecerás assim? Até quando darás cabo do mal que habita no seu coração e viverás para o Senhor verdadeiramente? E como diz Amós, nós devemos estar preparados no dia da visitação do Senhor, porque Deus nos visitará. E não adianta tentarmos enganarmos a Deus e colocarmos desculpas ao Senhor. Não, Senhor, eu tenho dado tanto ocupado. Senhor, eu não tenho tempo de abrir a Tua Palavra, de ler ela, de aplicar os mandamentos dela no meu coração e na minha vida. Senhor, isso não é justificativa diante de Deus, porque você sabe que Deus é o provedor da sua vida. Você sabe que Deus é o provedor da tua casa. Você sabe que é Deus que lhe sustenta e lhe dá força. Você sabe que é Deus que abre as janelas do céu todos os dias e lhe dá o fôlego de vida e tudo que é necessário para o seu viver. Você sabe que você está aqui hoje por causa dele. Você sabe que o seu respirar você deve a ele, porque ele mesmo disse isso. Nele nos movemos, existimos e respiramos. Você sabe que a sua vida está na mão dele. Então não é porque você está ansioso e preocupado com outra coisa. Esteja desejoso e diligentemente põe a sua vida no altar do Senhor, em comunhão com Ele, antes que a ira dele se acenda sobre nós e venhamos a chorar lágrimas intensas por causa da nossa própria desobediência, porque Deus é santo. Um outro dado que eu quero tirar desse texto, tá bom? É que todas as vezes que nós mantemos comunhão com o que não é cristão, nós caímos. Irmãos, por mais forte que a gente seja, há uma tendência natural em nós de fazermos, de dar lugar ao nosso coração pecaminoso. Por mais forte que ele seja. E talvez você não deixe de ser cristão por causa disso, mas você erra. E você se distancia de Deus quando você mantém muita comunhão com quem não é de Deus. Foi isso que aconteceu com esses homens. Eles se afeiçoaram às mulheres dos moabitas de tal maneira que eles nem se constrangeram em ir adorar outro Deus e prostrar-se ante eles, mesmo Deus tendo revelado no Monte Sinai, ao som de trovões, de fogo, de fumaça, que Deus diz: primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura de nada que há semelhante na terra, no céu, embaixo da terra. Não se prostrarás ante a ela e não darás culto a ela, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Primeiro mandamento, já é evidente para nós isso, que o primeiro a gente sempre grava. Esse povo, esses homens, não se constrangeram, por causa das mulheres, foram cultuar os deuses delas.
se prostraram ante a eles e ofereceram sacrifícios como ali. Então, todas as vezes, irmãos, que nós mantemos comunhão com o que não é cristão, com o que não é incrédulo, nós vamos ter a tendência de seguir o caminho dele. Embora que você vá pregar para ele, e é nossa missão fazer isso. Embora que você deseje evangelizá-lo, mas tome cuidado, porque é mais fácil o ímpio levar nós para fora do que nós trazermos ele para dentro. Até porque não é na nossa força que nós vamos trazer ninguém para fazer parte do povo de Deus. Nós dependemos inteiramente da graça do Espírito Santo de Deus. Porque o novo nascimento não somos nós que operamos, é Deus. E se Ele não operar, não adianta, você não salva ninguém. Você não consegue trazer ninguém para os caminhos do Senhor se Deus não operar. Então, antes de ter comunhão com o ímpio e tentar trazer ele para a casa do Senhor, primeiro, vá orar muito por ele, para que Deus, pelo seu Espírito, alcance o coração dele. E quando você for evangelizado, ele seja alcançado. Mas não vá por sua força, por si só, porque você não consegue produzir um novo nascimento no coração de ninguém. De ninguém. Só Deus salva, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele regenera. E ninguém pode transformar o outro. Ainda que você se esforce o máximo, você não consegue transformar o outro. Então esteja atento. É ordem de Deus, vá, evangelize. E nós não queremos que isso seja interrompido por nós. Mas antes disso, tenha convicção da sua fé. E não deixe que ele possa ludibriar você e lançar uma rede enredando você e fazendo você se distanciar de Deus. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E nós sabemos bem disso. Nós sabemos muito bem disso. E, irmãos, uma coisa que a gente sabe também é que em nós temos uma natureza carnal maculada pelo pecado. E essa natureza carnal maculada pelo pecado, ela é atraída pelos deleites dessa vida, pelos deleites deste mundo. Então, se você se aproxima de alguém e você tenta evangelizar, vou me aproximar para poder ganhar essa alma para o Senhor. E essa alma essa pessoa começa a chamar você: ei, vamos ali comigo? Aí você vai. E aí onde você vai se divertir, vai fazer alguma brincadeira. E aquilo é atraente aos nossos olhos. E aí nós gostamos daquilo. Quando é que a gente vai de novo? Vamos de novo. E aí a gente começa a ser enredado pela brincadeira, pela coisa que está sendo feita, e esquece até de dizer que Jesus é bom. E achamos que isso não tem nada demais. De repente você está mais atraído, afeiçoado a isso, do que as coisas do Senhor. Isso não precisa ser muito longe para acontecer. Isso acontece até próximo, dentro da nossa casa, com os nossos aparelhinhos. Que nós deixamos de orar para estar conversando, que nós deixamos de meditar para estar mandando alguma mensagem, saber como vai, o sol está quente aí, aqui também. E etc e tal. Então nós começamos a gostar dessas coisas de tal maneira que nos envolvemos e estamos atraídos e enredados por isso. Porque o nosso coração, não se engane, ele é enganoso. E o nosso coração, ele vai lhe afastar de Deus o máximo que ele puder. E ele vai impedir você de orar, ele vai impedir você de ler a Bíblia, ele vai impedir de você fazer as coisas que Deus quer. Cuidado com isso. Por isso, a nossa comunhão com o mundo lá fora, tá bom? Ela deve ser uma comunhão em que nós temos a exata ciência do que estamos fazendo para a glória de Deus e com o propósito de Deus à frente de nós. Senão, nós vamos acabar caindo, errando de Deus. E Deus sabe disso. Deus sabe muito bem disso. E uma das coisas que a gente não pensa, tá bom, é que Deus se ofende quando isso acontece. Por quê? Porque você é povo dele. Você é povo dele. Eu sou povo dele. Nós somos povo de Deus. E nós não podemos estar em comunhão com as trevas, porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Olha, o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 6, vá para lá, por favor. Exorta-nos a não estar no mesmo jugo que tais pessoas. 2 Coríntios, capítulo de número 6.
verso 14 em diante. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 em diante. Veja o que a Bíblia diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu sei que muitos usam esse texto apenas para relacionamento, aí fica falando do crente, não crente. Aqui, irmãos, envolve muito mais do que isso. Tá? Não é somente o crente que deseja namorar com o incrédulo que esse texto se aplica, mas a todos nós que somos cristãos, para não termos sociedades, ligações fortes com o incrédulo, porque fatalmente, irmãos, nós vamos tropeçar e vamos cair. Entende? Vamos tropeçar e vamos cair. Porque, digamos que você monte uma empresa, e aí você chama para ser seu sócio alguém que não é cristão. Esse indivíduo não vai ter nenhum escrúpulo para ser desonesto, para faltar com integridade, e para enganar, e para mentir. Algo que é contrário à sua natureza, porque o seu Deus não admite que você faça isso. Você vai estar entrando em um terreno trevoso. E você vai ficar inquieto com isso. Porque esse é o sócio. É alguém que está junto com você, na empresa que você está fundando, você está trabalhando e que quer ver a coisa crescer. Só que nós sabemos que o mundo todo está corrompido e que essas pessoas não pensam em agradar a Deus. E você vai estar compactuando com as obras das trevas, o que não é agradável aos olhos do Senhor. Fatalmente, se você orar a Deus, para Deus entrar com uma providência, a providência vai se tirar você da sociedade. Porque a coisa não é tão simples. E nós sabemos disso. Irmãos, a natureza de um homem caído, ela é tendenciosa, naturalmente, para o pecado. E não tem como você mudar isso. Só Deus pode mudar isso, ao fazê-lo nascer de novo. Somente Deus. Do mesmo jeito, é qualquer um que case-se com um homem incrédulo. Você vai provar de uma natureza decaída. E você vai experimentar como é doloroso lidar com uma vida assim. E você não vai poder fazer nada, porque só quem pode mudar o coração do homem é Deus. E mais ninguém. O que você vai poder fazer é suportar o jugo, a cruz, até o fim, porque você escolheu este caminho. Então cuidado, irmãos. É melhor dar ouvidos à palavra do Senhor, porque nós seremos bem-aventurados se nós cumprirmos o que Deus designou para nós. Não se ponha em julgo desigual com ninguém. Nosso negócio é com Deus. Nosso negócio é com o cristão. E olha, cristão genuíno. Que até isso nós precisamos orar hoje em dia. Antigamente nós tínhamos palavra de crente, palavra certa. Hoje a gente duvida de tudo. Até eu fico constrangido. Eu chego em uma loja para fazer alguma coisa, pergunto a profissão. Aí, pastor. Pronto. Fechou tudo. O que tem de pastor picareta por aí fazendo arruaça no comércio? Comprando e não pagando, sendo um hipócrita. Aí está fazendo a classe pastoral toda pagar o preço. Entende? Porque tem muita gente cara de pau. De verdade. Mas nós não somos esses.
E nem quero que vocês se metam com pessoas que agem dessa maneira. Nem quero que vocês se unam a pessoas ou se associem às pessoas que agem dessa maneira, de forma desonesta perante Deus. Porque certamente nós vamos sofrer. Certamente Deus sabe o que diz quando pede para a gente se afastar. Ele diz: separai-vos do meio dele, não toquei nas coisas dele, não imitem eles, não vivam no modo deles, porque certamente isso é prejudicial para nós. E uma das coisas que nós precisamos entender é que quando Deus institui o seu mandamento, não é uma simples proibição de Deus, é para o nosso bem-estar que Deus está fazendo isso. É para a nossa alegria, para o nosso deleite, para a nossa felicidade, porque Deus conhece tudo, irmãos. Deus sabe de tudo. E a gente precisa entender isso. Então, quando Deus diz: não faça, não toque, não experimente, obedeça. Porque se você fizer, você vai sentir a dor que é. Você vai sofrer o próprio desígnio da sua atitude. Então obedeça aos mandamentos do Senhor. Ame esses mandamentos, porque o salmista diz que eles são vida e paz. São vida e paz para nós. E é isso que Deus diz para todo o seu povo. Para nós. Para você e para mim. Para você e para mim. E uma das coisas que Deus diz em sua palavra em relação a isso é que Deus diz, com certeza, que se a gente se associar, a gente vai cair. Ele não diz assim: talvez você caia. Ele diz que a gente vai cair. Ele já sabe. A coisa é tão certa aos olhos de Deus que Ele afirma isso. E eu estou lendo o Velho Testamento novamente. E é incrível quando você vai lendo, a cada vez que você lê, coisas vão sendo acrescentadas à sua mente, ao seu entendimento. Deus disse que por causa dessa associação, o povo dele seria destruído e seria espalhado entre as nações. Não havia nem acontecido, mas Deus diz claramente, através de Moisés, no livro de Deuteronômio: olha, vocês vão entrar na terra que o Senhor prometeu dar a vossos pais, e vocês vão se associar com os povos e as nações que ali estão, e vocês vão transgredir a aliança com Deus, e por causa dessa transgressão, o Senhor vosso Deus vos espalhará sobre as nações, e vocês servirão a essas nações, porque desobedeceram a aliança do Senhor teu Deus. É certo, porque Deus diz. O que fazer então? O que fazer então? Você vai fazer isso aqui. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Eu vou colocar somente um, tá bom? Mas se refere a todo este verso, que vai do verso 6, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 6, até o verso 16. Vá logo para o 16 e veja o que é que Deus diz a respeito disso aí. Ele diz assim, no verso 16, capítulo 4, verso 16, primeira carta a Timóteo: tem que cuidar de ti mesmo, da doutrina. Continua nesse defeito, porque fazendo assim,
salvarás tanto a ti mesmo como aos teus. É nisso que você tem que se ater. Porque aí você vai salvar tanto a você quanto aos que te ouvem. Que deveres são esses? Primeiro, você vai para o verso número 7 e você vai ver dizendo lá: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na... Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e há de que há de ser. Você quer ser abençoado agora? Amém? Amém. Você quer ser abençoado no porvir também? Amém? Então você tem que exercitar-se pessoalmente na piedade. Eu sei que hoje está um incentivo muito grande para a gente cuidar do físico, da beleza, da aparência, do corpo e etc. Nós temos que fazer exercícios. Isso é inegável. E a Bíblia diz, não anula isso. Mas ele diz que o exercício físico é pouco proveitoso. Mas a piedade, ela é toda proveitosa. E essa piedade, o que é isso? Nós estamos discutindo esta manhã sobre este termo, piedade. Piedade é uma reverência associada com o amor de Deus, que faz com que Ele nos faculte os seus benefícios. Tem a ver com fé e temor. Fé, da maneira pela qual nós encontramos nas Sagradas Escrituras e seguimos tudo o que ela diz e orienta. Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele fala sobre isso. Examinai se vocês estão na fé. Estar na fé é saber se você está em concordância com a palavra, com o que Jesus ensinou, com a Bíblia Sagrada, se você se enquadra nela. Você tem que examinar isso, você tem que se ater a isso. Então piedade começa por aí. Você vai examinar-se a ponto de saber se você está vivendo ela. E se você não está vivendo ela, você vai procurar viver ela. E isso tem que ser um exercício contínuo na nossa vida. Não é somente no domingo, não é somente em um dia. Todos os dias, em todo o tempo, exercita-te pessoalmente. É uma coisa pessoal, é uma coisa com você e Deus. Não é uma coisa com você e os irmãos, ou a igreja e o pastor. É você e Deus, meu irmão. Você tem que buscar a Deus. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que desejar ouvir Deus. Você tem que sentir Deus. Você tem que respirar Deus. Você tem que se alimentar de Deus. Você tem que ser cheio de Deus. Você tem que entender o conhecimento de Deus. Você tem que se encher do Espírito de Deus. Você tem que ser pleno em Deus. Você tem que pensar em Deus, do acordar ao deitar, sem intervalo. Todo dia. Exercita-te pessoalmente na piedade. Você tem que conceber isso. Pastor, e como eu faço isso? Vou dar um exemplo para você. Digamos que você acordou, e aí você pegou a Bíblia, agradeceu a Deus pela noite de sono, obrigado Deus, abençoa o meu dia de hoje. Vai ler uma parte das Escrituras. Aí você vai lá e abre o salmo, está lá Davi falando: Tu me entreteceste no ventre de minha mãe. Tu me viste ainda substância informe. Você para, não vai mais adiante. E aí o Espírito Santo ministra ao teu coração. Eu fui criado por Deus. Não foi simplesmente uma relação que meu pai e minha mãe tiveram que me fez surgir. Deus é o Criador da minha vida. Deus criou a minha alma, Ele me deu a existência. Foi Ele, não outra coisa, foi Ele. E se Ele fez isso, foi para o louvor da glória dEle,
E porque Ele amou você, senão você não existiria. Deus é o autor da minha vida. Então bendito seja Deus, engrandecido seja Deus por isso. E aí você saltita e chora de alegria e ora a Deus e agradece ao Senhor. Deus me criou, foi Deus que me criou. E aí você pensa em todo mundo que lhe persegue, e naqueles que se lhe rejeitam, e aqueles que não estão nem aí para você. E seu marido se acordou, não deu nem um bom dia, nem um cheiro em você, mas Deus me ama, aleluia. E você se alegra com isso, e você se levanta, e você adora, e você começa a exercitar-se pessoalmente na piedade. Entende como é que se faz? É assim que se faz. São coisas que penetram em nós e que nunca mais saem, porque foi Ele que enxertou, e ninguém mais tira essa certeza do nosso coração. E alguém pode chegar e se levantar, o diabo todo, o mundo todo pode apontar para você e dizer: você é um inútil. Aí eu disse: não importa, Deus me criou, e Deus não cria inutilidade. Deus não cria inutilidade. Se Ele me criou, há um benefício, louvado seja Deus. E eu sei que aos olhos dele, eu sou alguém importante. Meu Deus do céu. Entende como é que é? Exercita-te pessoalmente, enquanto as outras revelações não podem chegar ao nosso coração. Se a gente nos exercitar pessoalmente, se a gente resolver realmente viver assim, entende? Como a palavra dita a Josué: sou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ou o salmista do Salmo 34, dizendo que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Ou o Salmo 91, Deus falando no final do Salmo. No final do Salmo é Deus falando. E eu falei outra vez como aqueles salmos eram cantados. Alguns começavam a cantar o salmo, mas como em alguns salmos Deus salta assim, parece que Deus estava inspirando quem estava escrevendo, e Ele resolve, eu vou usar o termo possuir, tá bom? Mas não é possuir, mas inspirar. Essa é a palavra. Aí Deus inspira o salmista, e aí Deus toma o lugar da voz do salmista, e aí Deus passa a falar, como no Salmo 46, né? Onde o salmista começa: Deus é o nosso refúgio. Quem está falando é o salmista. E a nossa fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os seus mares, há um Deus. E ele vai falando, é o salmista. No final do salmo, quem está falando é Deus. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado. E Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Eu serei exaltado entre as nações. É Deus falando. Quando era Deus que falava, então quem ia cantar essa parte dos salmos eram os sacerdotes. Porque os levitas temiam ser fulminados por Deus a falar em nome de Deus. E aí no Salmo 91 tem algo grandioso. Deus falando assim: porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Eu passarei com ele das angústias. Ele me invocará e eu responderei. Eu o exaltarei e lhe darei longos dias de vida, longevidade de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Irmãos, isso, exercitar-se na piedade, pessoalmente na piedade, é nós olharmos com os nossos olhos da fé, temermos a Deus, o Espírito Santo nos encher com a palavra genuína dele. E aí, irmãos, olha, pode acontecer o que for, terremoto, tudo pode estar desabando, mas você sabe em quem tem crido, você sabe que Deus é contigo, você sabe que por fim Ele se levantará, como disse Jó, e que você verá Ele face a face, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, estarei com Ele na angústia, e Ele me invocará e eu lhe responderei, e eu glorificarei, e darei longevidade de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Entende como é? Então exercita-te nisso
Pensa nisso. E ora para que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra ao seu coração. Vale a pena, irmãos. Vale a pena nós dobrarmos nossos joelhos e clamarmos a Deus. No recanto do nosso quarto, no jardim secreto da oração. Vale a pena. E não busque apenas conhecer a Deus pela doutrina, porque isso só não resolve. Nós sabemos que não resolve, porque muita gente é conhecedor das verdades de Deus, mas as verdades não fazem parte da vida deles ainda. E Deus deseja que a verdade esteja enraizada dentro de nós. Amém. E aí, quando isso acontecer, acontece o que o salmista disse: não serei abalado. Ele diz isso a primeira vez. Depois ele caminha mais um pouquinho e diz: não serei jamais abalado. Aleluia. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero encerrar, tá bom? Esse momento agora cantando louvor.